De volta com o programa Estúdio 5. Gente, nós falamos sempre aqui na programação da Rema TV sobre o coronavírus. Nós nascemos em meio a uma pandemia e além dos números de pessoas, né, que morreram por conta da doença, outras que estão com sequelas, outras estão doentes. E a gente entra numa área muito importante que é a estrutura emocional. Como eu e você estamos lidando com essa questão da pandemia. E para falar sobre esse assunto, eu já recebo aqui Elias Baltazar, ele que é psicólogo e também fundador do Terapia de Bolso. Elias, muito bom te receber aqui. Obrigada, viu? Bom também estar aqui, poder repassar a informação à população. Obrigado pela oportunidade também. Nesse turbilhão de emoções que a gente está passando por conta da pandemia, ora a gente perde algum parente, conhecido. Como você vê hoje a importância de um acompanhamento com um especialista, com um psicólogo? Como é que tem sido a procura durante a pandemia, Elias? Olha, a procura aumentou bastante, por um lado, as pessoas sentem essa necessidade, por um outro lado tem a questão econômica também, né? Eu acho que assim, respondendo sua pergunta sobre a importância, eu acho que nunca foi tão importante estarmos acompanhados por um profissional que entende o que é o comportamento humano, que estudou as ciências do comportamento humano. Conversar com amigos é muito bom, né? Atualmente também está difícil, mas é muito bom. Mas um especialista em comportamentos vai conseguir classificar muitos comportamentos que você tem e te ajudar a despertar mais autoconhecimento, muito mais essas emoções que estão surgindo agora com a pandemia, né? Coisas que nós nunca imaginamos enfrentar, negócios fechando, empregos, né? E muitas questões da nossa rotina social mudaram completamente. Com essas mudanças, eu queria que você falasse para quem está em casa o que é o Terapia de Bolso, dentro desse meio todo aí, de que maneira pode estar contribuindo com quem está em casa. Legal. terapiadebolso.com.br se trata de uma plataforma de atendimento psicológico por vídeo consulta. Ele também tem toda uma parte que ajuda o profissional no gerenciamento do atendimento, ajuda o próprio paciente a responder uma anamnese, enviar um documento online também, mas em resumo, para a pessoa que está precisando, que pensou, que passou pela cabeça dela que uma conversa com o psicólogo, uma consulta poderia ajudar, é a maneira talvez mais fácil dela chegar a um profissional, pelo site, busca pela especialidade e ser atendido de casa ou do escritório, dependendo da situação, sem colocar a sua saúde em risco, né? Nós estamos acompanhando aqui agora o site aqui aberto, né? Fica bem fácil para as pessoas acharem, terapiadebolso.com.br. Por essa plataforma as pessoas podem ter acesso a um profissional, é isso? Exatamente, o atendimento por videoconsulta, de maneira simples, descomplicada, abre em qualquer dispositivo, você não precisa ter uma internet super potente, é ideal que esteja no Wi-Fi, porque o 4G gastaria muito rápido, mas uma internet de 5 megas já funciona. E interessante dizer assim, que não é algo que surgiu agora com a pandemia. Se fosse, já seria muito legal, mas a gente surgiu em 2015, pensando questões de mobilidade social em grandes cidades, e também em pequenas cidades, porque muitas vezes você está no interior e para você consultar um especialista, muitas vezes você pode ter um filho autista, por exemplo, ou várias outras questões e você precisa se deslocar até uma capital, o gasto é muito maior, às vezes é impossível. Né? E com o atendimento online, com a videoconsulta, você consegue fazer um acompanhamento e ir presencialmente mais espaçadamente. Entendi, a gente até fica meio... Nossa, uau, existe isso aqui de tanta facilidade, né? Colaborando com as pessoas que estão em casa. Na sua condição de psicólogo, a sua experiência, a gente entrando em várias situações que têm ocorrido aqui no Brasil de modo geral, você considera que as pessoas elas perderam um pouco do equilíbrio emocional e de acordo com as notícias que recebem, elas estão reagindo, se comportando de uma forma incomum? Como você avalia? Com toda certeza, né? Nós estamos tendo assim conflitos comportamentais, conflitos entre família, conflitos profissionais, né? Conflitos sociais, porque nós tínhamos um modus operandi, uma maneira de se encontrar socialmente, que era do abraço, do contato. O brasileiro é muito do contato, né?
Então você sai hoje em dia e você já não sabe, né, na verdade nem se pode sair, você já não sai mais tanto, já não vê mais amigos. O trabalho passou a ser o home office, né, passou a ser remoto. Para algumas pessoas isso chegou até a ser bom, para outras pessoas foi horrível, porque tem a necessidade de sair, de executar o seu trabalho lá fora. Para as pessoas que eram caseiras também foram incomodadas com a situação, porque vizinhos passaram a estar mais em casa, né? Então passou a não ter mais aquele silêncio que ele tinha. Então assim, eu acho que todo mundo acabou sendo afetado de alguma forma, e isso está trazendo a necessidade de readequação. Então as crianças estão em casa, e isso por si só já traz uma mudança total na rotina. Né, como que se lida familiarmente, como que é o pai acompanhar a rotina de estudos da criança, que muitas vezes está sendo exigido porque as aulas estão todas EAD, né, isso tudo está mexendo com a gente precisa readequar, reaprender, e é natural que tenha estresse nesse momento, né? Eu queria conversar com o senhor agora sobre um assunto que virou manchete em todo o país, inclusive fora do Brasil, que é o caso do Henry Borel, que é a criança, né? O menino triste caso, né? De 4 anos. A gente tem algumas imagens, e para você que não está muito por dentro do assunto, o Henry Borel, de apenas 4 anos, ele foi morto no dia 8 de março. Ele sofreu aproximadamente 23 lesões pelo corpo, de acordo com laudos do IML. Inicialmente, fora declarado pela mãe, a Monique Medeiros, e o padrasto também, né, que é um vereador chamado Jairinho, que a morte do Henry, ela foi um acidente doméstico, porém, peritos descartaram a possibilidade da queda da cama, que é a versão contada pelos responsáveis da criança. O documento do IML diz o seguinte, que todas as lesões, elas foram produzidas mediante ação violenta, ou seja, a gente está falando aqui de um homicídio. No documento de 36 páginas, é assinado por 8 peritos criminais, que são citadas 23 lesões encontradas no corpo de Henry, entre elas escoriações, hematomas, hemorragias em 3 partes da cabeça, infiltrações, contusões nos rins, pulmão, laceração do fígado, e a causa da morte foi hemorragia interna, e laceração hepática causada por uma ação contundente, ou seja, como apontado pelo laudo de necrópsia. E a gente entra agora falando sobre a questão de os pais não estão acostumados com os filhos dentro de casa e aqueles 24 horas. No caso aí da mãe e do padrasto, você acha que foi uma ação imediatista de uma circunstância, ou eles têm ali sinais de que existe sim vamos dizer assim, algo neurológico errado com eles? Como é que o senhor avalia vendo de longe enquanto psicólogo? Olha, nós temos evidências claras de notícias, de jornais e do passado, do histórico desse vereador, que apontam que não se trata de uma, vamos colocar, simples violência doméstica, né? Que já seria um absurdo, né? Então, assim, eu não vou arriscar dizer a respeito de questões neurológicas deles, que seria necessário a gente aplicar testes, né, e estar fazendo um acompanhamento. Mas as evidências da própria polícia estão apontando que ele tinha, assim, um modus operandi sádico, um pouco sociopático, de abuso de mulheres mães solteiras, né, onde existiram 2 casos, uma delas profissional da saúde, né, odontóloga, que colocou que sofreu violência por ele. Na verdade é um caso mais profundo, não é questão de ela dizer que sofreu violência, ela foi até a delegacia, ela prestou queixa, ela fez um exame de corpo de delito que deu como positivo e ela retirou a queixa na sequência, né. Então, assim, é uma questão muito... É preciso fazer uma análise muito calma, é preciso fazer uma análise com instrumentos para se dizer algo mais certo. Mas parece que existe, inclusive, não apenas uma questão doméstica, mas existe aí uma questão já social. Não apenas porque é uma criança e todos têm a obrigação de prestar socorro a crianças, segundo Constituição, segundo ECA, mas algo que vem de uma estrutura política, né? Já estão surgindo reportagens
no sentido de associação com organizações criminosas maiores, que a gente sabe que infelizmente é o problema do nosso país há muito tempo. Não adianta, às vezes, o profissional médico tentar cuidar da saúde dos pacientes, o profissional psicólogo tentar também ajudar a pessoa a se encontrar, a ter autoestima, se as nossas políticas sociais são perversas, se as nossas políticas sociais são corruptas. A gente sempre vai voltar para o ponto zero. Né? Eu queria que o senhor falasse nessa questão toda, se a gente for segmentar, existe muita coisa para ser avaliado, mas o que mais, assim, eu não sou mãe biológica, não tenho filhos ainda, mas uma das coisas que mais preocupa é o fato do envolvimento das mães, não só no caso do Henry, mas em outras situações também, que é o que costumam chamar de mãe narcisista, é isso? E a gente tem informações aqui, ó, no caso do Henry, o Leniel Borel, que é o pai do menino Henry, ele explicou o seguinte, ele deu uma entrevista falando sobre o assunto e ele deixou claro que o relacionamento com a mãe, né, no caso com a Monique, a mãe do Henry, durou mais ou menos uma década. E o ex-casal conheceu ela em abril de 2011, no caso da mãe especificamente, em abril de 2011, casaram em dezembro do ano seguinte. Num primeiro momento, ele teve um baque quando ela soube que estava grávida. E aí, ela tinha feito uma lipoaspiração e colocado silicone. Então, por aí, Elias, a gente percebe que ela não gostou muito da gestação, a notícia de estar grávida. Na sequência, ela fala que estava com um corpo legal e ele diz assim, Monique, vamos ter, vai ser lindo. Casei para ter filhos, tivemos aquele momento de reflexão, estive desempregado em 2015, mas para mim estava sendo perfeito ter meu primeiro filho. Isso é a fala do pai do Henry. Na sequência, o Leniel ele se mostrou frustrado, porque a Monique, ela, por não ter se pronunciado, né, sobre as agressões que o filho já estava sofrendo. Eu queria que você falasse um pouquinho sobre essa questão. É até um pouco inacreditável, mas existe sim essa mãe narcisista que ela... o que é isso? Ela não se incomoda, não tem dor por ver o filho sofrendo? O que seria esse perfil, essa mãe? Olha, é um assunto complexo de se falar, né? Mas eu vou tentar resumir. A personalidade narcisista é um conhecimento da psicoterapia que foi criada por Freud, né, nessas suas tentativas de explicar tudo, né. O narcisista, ele está sempre preocupado com a exposição da sua imagem e preocupado com que a sua imagem saia conforme se queira, né. Hoje em dia, o narcisismo é quase que uma necessidade social. Porque você precisa saber manipular a sua imagem. Se você não sabe fazer, você não passa numa entrevista de emprego, né? Porém, há um momento onde isso se exacerba do ponto saudável. E onde tudo passa a ser um projeto que deve beneficiar a sua imagem. Então, de repente, vê que ela fala que o problema do filho vir não é que ela não tinha condição emocional, não é que ela não tinha condição social, condição financeira, era estragar o corpo dela, né? Então aí você vê essa questão aflorada, né? É claro que é algo que cabe análise, né? Então, isso pode chegar ao ponto, eu acho que a pergunta seria assim, isso pode chegar ao ponto, não apenas de ela sentir o seu corpo prejudicado, a sua imagem social prejudicada, mas ao ponto de ela falar assim, se meu filho for um empecilho para eu ter um grande cargo, para eu ser uma socialite, eu autorizo que o meu parceiro bata, maltrate, nesse caso torture e até mate, porque ela está conivente, ela sabia, a babá explicou, a babá falou claramente, né? A babá falou claramente, acontece sempre no seu quarto. Né? E ela levou a criança ao hospital e ela teve o feedback dos médicos de que tinha algum problema ali, não havia quebrado um osso, mas havia, entende? Então, a gente pensar assim, quando que a gente tem uma baixa autoestima, onde a gente não consegue ter o autocuidado da nossa imagem, e quando o cuidado dessa imagem se torna algo obsessivo, a prioridade, a né? prioridade tão obsessiva que até mesmo o seu filho, que já está ali, que já conquistou o seu amor, que você já tem uma história com ele 4 anos,
né? Às vezes, um pet a gente se apega em menos tempo, né? Então, assim, pensar isso, né? Em que momento essa mãe se tornou narcisista nesse sentido que você falou. Não sei se eu consegui... Sim, ficou claro. O terapia de bolso, ele costuma ele atender crianças? Tem esse viés? Qual é o perfil? O Conselho Federal de Psicologia não proíbe o atendimento de crianças mediado por tecnologia. Cabe ao profissional, com a sua especialização, com o seu conhecimento no assunto, aceitar. É preciso que o pai se cadastre, ser maior de idade, que o pai afirme que o atendimento é para o filho, o pai o responsável, e que assine um documento que é enviado por dentro do sistema mesmo, de maneira fácil, de autorização de menores. Mas a gente faz o atendimento normalmente. E já tivemos essa demanda de questão da criança estar diferente, de aparentar violência, a pessoa querendo ajuda para identificar. Geralmente a gente consegue identificar quando tem o contato ali. Pelo terapia de bolso, a gente consegue identificar quando uma criança pode estar sofrendo algum tipo de violência. E qual seria a dica aí para os pais para poder falar assim, olha, tem alguma coisa de errado com meu filho, eu preciso de uma ajuda. Qual seria os sinais? Eu acho até interessante a gente lembrar assim, que quem precisava dessas dicas no momento era o pai. O pai viu, ele até, né, em algum momento se arrepende, de olha, eu vi que a criança chorou, que a criança parece que vomitou. Né, e, né, chegou ao ponto de somatizar, como se diz, né. A mãe, ela sabia, né, a mãe não é um caso, aparentemente, até então, pelo que a gente vê, aparentemente não, já com lastros, né, ela sabia, ela foi conivente em troca, talvez, de um narcisismo, né. Como nós identificarmos? A criança, ela tem um padrão de comportamento. As pessoas têm um padrão de comportamento. Essa criança, em algum momento, muda bruscamente. Você está assistindo a novela, você está assistindo um filme, acontece alguma coisa, ela muda bruscamente. Acenda o seu alerta. Né? Ela muda no sentido de perder sono, de dar sinal de ansiedade. E, principalmente, quando chega alguém, uma certa pessoa, uma determinada pessoa próxima a ela, ela muda. Né? Ou ela se cala, ou ela chora, ou ela somatiza. A criança, ela vai dar os sinais de várias formas e conforme está sendo permitido para ela no ambiente, ela dá o sinal. Se ela já sofreu muita violência, talvez ela nem consiga dar o sinal mais, talvez ela entre num estado de mudez. Né? Então, é preciso ir olhando esses sinais. Esses sinais que eu falei são os sinais cognitivos emocionais, né, das capacidades cognitivas da criança. Mas é possível, às vezes, você identificar um sinal físico. Né? Às vezes alguma a criança, lesão ali, né? Exatamente, a criança reclama de alguma dor. Né? Então a gente pensa assim, existem os sinais físicos, esses são os primeiros que a gente pode perceber, né? Mas existem esses torturadores mais sofisticados, que é uma coisa incrível, né? Que você vê que estava interno as lesões, né? E aí você precisa notar mais comportamentos emocionais da criança também, que muitas vezes ela está sob ameaça de não falar nada, né? Qual seria, eu tenho um sobrinho, tenho um enteado, e geralmente assim, quando eu percebo algum comportamento diferente, eu sempre puxo eles para brincar, e aí na conversa ali meio informal, vou indo e me aproximando. E percebo que a maior dificuldade dos pais hoje é esse diálogo com os filhos, que quando um pai pergunta, aconteceu tal coisa, ele já acha que é uma briga, que vai chamar atenção, algo do tipo. Teria alguma dica para o pai, para como ele se aproximar do filho, para conseguir arrancar aquilo que realmente está machucando, que tirar dele sem que ele perceba que está sendo ali, né, opresso, enfim? Olha, eu acho que tem várias dicas. E a primeira é o pai se colocar, os pais ou o responsável se colocar numa postura de que eles precisam aprender. Eles precisam aprender. Poxa, é uma missão muito grande você ser pai, né? Então, assim, antes de tudo tem métodos contraceptivos, né? A gente pode pensar de várias maneiras, mas a verdade é que nós vemos ao redor pais incompetentes. Veja bem, não estou falando de pais maus, de pais psicopatas, de pais torturadores. E é muito forte isso, viu, né? Gente? Isso é sério. Isso é um primeiro estágio que talvez permita outras violências maiores acontecerem. Né? Onde a gente percebe assim, a pessoa foi pega de surpresa, ela não sabe como ter o filho. Ela não sabe como educar o filho. Então a gente precisa de estruturas que eduquem pais. A gente é educado para tudo, né? É um curso para
para digitar, é um curso para... A gente faz curso para tudo, mas não faz um curso para pais. Né? Algumas instituições, inclusive, oferecem esse curso, algumas igrejas, algumas, né, instituições de bairro. Então, assim, é preciso primeiro a gente pensar assim, sou competente o bastante? Eu acho que nunca seremos, mas eu estou dando o meu melhor, né? E aí entra essa questão que você falou, como que eu poderia extrair essa informação? Acho que você precisa ter intimidade. Se a criança ela sentir que a cada coisa que ela vai te falar você responde de maneira ruim, ela vai se fechar e ela não vai falar. Então você precisa dar a intimidade para a criança, você precisa, eu não estou falando de dar toda a liberdade, não é isso, tem que ter limites também. Então você precisa chegar e falar, olha, meu filho ou minha filha, se acontecer alguma coisa, você fala para mim. Se for alguma coisa que você tem medo de falar, você me chama num cantinho e me fala que a gente vai resolver quietinho. A gente vai junto, mas você me fala, eu quero ser seu pai, sua mãe, mas eu quero ser seu amigo. Porque são coisas que, em muitas situações familiares, não estão alinhadas. É verdade. Parentesco e amizade. Então, só te interrompendo aqui, tem a mensagem da Ivone Batista, ela fala assim, ó, boa noite, muito bom a gente ouvir um profissional especializado na área, e mandou uns parabéns aqui no joinha. E é nesse momento que entraria, Elias, a figura do psicólogo, que entraria a terapia de bolso, é nesse momento que os pais poderiam ali encontrar uma ferramenta para melhorar essas condições, identificar algo de errado, ou até mesmo mudar o rumo da sua história. Isso, nós temos uma visão errada do psicólogo, nós confundimos o psicólogo com o psiquiatra antigo. Psicólogo não é pra gente doida, né? É verdade, não é. Então, assim, a gente confunde, e eu acho que isso é compreensível, a gente confunde o psicólogo com o psiquiatra de manicômio ainda, que nós tivemos muito no Brasil. Da camisa de força, da camisa de força. Hoje a gente não vê mais falar nisso, porque teve um grande movimento de psicólogos e psiquiatras para acabar. Mas Minas Gerais, por exemplo, é uma história de manicômios absurda. Então, eu acho que é normal as pessoas terem medo, assim, ainda sem nem saber por quê. Isso vem sendo transmitido na cultura. Mas lembrar que na psicologia existe a psicopatologia, que é quando nós cuidamos de comportamentos disfuncionais, todos nós vamos ter em algum momento, mas existem muitas outras coisas sobre o nosso comportamento, então treinamentos, capacitações e uma coisa chamada psicoeducação, que é quando a psicologia ela traz esses conhecimentos em forma de pedagogia para ensinar para a pessoa como lidar com determinados comportamentos. Então, no momento que você soube que está grávida, o ideal é você buscar uma forma de ter ajuda. Você consegue consultar um psicólogo, se você precisa de um valor social, você consegue muitos profissionais que atendem valor social, existem o CAPS, você pode buscar nos seus contatos quem é um profissional que pode te indicar para um atendimento social, né? Mas é muito importante que você desenvolva o autoconhecimento para que os problemas que nós temos com nós mesmos, os nervosismos, que é normal todo mundo ter, um ataque de raiva, um ataque de choro, que isso não seja despejado na criança, que ela não sinta que ela está vindo como um incômodo, né? E acho sempre interessante a gente pensar desde o começo os métodos contraceptivos. Muito bom conversar com vocês, deixar aqui. Gente, acabou meu tempo, fiquei conversando aqui com Elias aqui, eu sei que você de casa gostou muito da entrevista. Elias, muito obrigado pela sua presença. Agradeço. Vou trazê-lo aqui novamente, viu, Camila? Já marca aí, tem muitos assuntos para a gente conversar com Elias e reforçar também a questão do site, né? terapiadebolso.com.br. Exatamente, isso? Lá tem todas as informações. Obrigada. Gesimel, vou terminar o programa aqui porque, olha, o Gelson já chegou, falta 1 minuto só. Mas aí eu quero mandar um beijo super especial aqui para Vera Lúcia, que mandou mensagem, mandou um boa noite. Deus abençoe você, Vera, Ivone Batista. O Ethan Barroso também mandou mensagem pra gente. Muito obrigada para você que esteve comigo durante todo o programa Estúdio 5. Existem assuntos acontecendo em todo o nosso estado e também fora dele. Por isso a importância de nós mantermos você sempre bem informado, tá? Todo o assunto é importante, independente se é sobre a pandemia ou não. Nós precisamos estar sempre bem informados, tá? Na sequência vem ele, Edielson Souza, e o programa Alerta Cidadão. Mande seu alerta, fale como é que está aí a situação do seu bairro, o que você gostaria de melhorar, é a oportunidade que você tem para mandar aí o seu alerta junto com o Edielson Souza. Amanhã eu te encontro a partir das 18 horas. Espero você, até lá.